Bem-vindos ao Plenamente. Este é o podcast em que falamos de tópicos para uma vida plena. O tema de hoje é Sociedade Multitasking e comigo está Luís Madeira. Eu vou deixar uma versão resumida das suas responsabilidades. O Luís é médico psiquiatra, professor universitário. Também tem o papel de ser conselheiro, dirigir organizações profissionais e científicas e fazer revisão de produção científica. Trabalha em favor das pessoas. E isto é o detalhe que mais me impressiona no professor Luís Madeira. Vamos falar de multitasking e tempo, trabalho sustentável, ética e ainda algumas dicas sobre profissionais de saúde mental. Eu espero que nós possamos ser vozes que ajudem a navegar este mundo que eu atrevia-me a dizer cada vez mais complexo em que nós vivemos. Luís, eu recebo-o mesmo com muita alegria no Plenamente e convidava-o a que se apresentasse da forma que preferir. Bem, eu acho que do ponto de vista profissional já me apresentou, não é? Ou seja, eu trabalho em vários locais, tenho funções variadas das quais tiro muito prazer e que se calhar congregadas todas juntas fazem sentido, apesar de serem muito variadas. Muito interessante, porque nós vamos exatamente falar de multitasking e às vezes até pode haver uma confusão entre fazer coisas diferentes e multitasking, porque não é a mesma coisa. E eu acho que começaríamos exatamente por aqui. Um bom início para a nossa conversa pode ser exatamente uma boa definição. O que é multitasking? Bem, a palavra multitasking em português poderia ser traduzida como multitarefa, ou seja, termos momentos da nossa vida na qual cumprimos tarefas diferentes e temos o desiderato de as organizar ao mesmo tempo. Isso condiciona um esforço executivo grande, do ponto de vista cerebral, de mantermos a nossa atenção dividida entre duas tarefas, mantermos também em memória de trabalho elementos diferentes. Temos muitos exemplos concretos. Por exemplo, o mais simplista possível, tomar conta de crianças enquanto está a cozinhar, mas também no trabalho, estarem a responder a e-mails enquanto está a falar com um colega, ou temos várias formas diferentes de ver. Não resisto a uma pequena provocação assim que vem da minha experiência a falar com pessoas, que é as mulheres conseguem fazer multitarefas e os homens não, que é, diria eu, uma crença popular. O que é que pode dizer sobre isso? Sim, há evidências contraditórias sobre este tema. Há quem advogue que, do ponto de vista biológico, os homens estão menos preparados para multitasking do que as mulheres, na medida em que evoluímos com funções diferentes ao longo dos anos, ou seja, somos muitos milhares de anos em que os homens iam caçar, tinham uma única tarefa para fazer, voltavam para casa, e as mulheres tinham muitas coisas a cumprir e, como tal, naturalmente, o cérebro feminino estivesse mais adaptado a isso. Eu creio que na contemporaneidade isso manifesta-se, por exemplo, uma coisa que é a feminização do ensino, ou seja, esta ideia de que na adolescência as mulheres tendem a ter melhores classificações escolares até aos 18 anos que os rapazes, o que faz com que na faculdade, nos cursos com médias muito elevadas, habitualmente haja mais raparigas que rapazes, estamos a falar de 80% a 90% de raparigas. E há uns estudos interessantes na Noruega com a remoção de cadeiras das salas de aula, ou seja, se tirarem as cadeiras dos rapazes e os rapazes trabalharem de pé, conseguem ter as mesmas classificações que as raparigas, ou seja, esta ideia de que não é só no fundo, o cérebro ser diferente, é também a dimensão que o exercício físico e o sedentarismo têm no nosso funcionamento cerebral e no homem em particular, o desporto ajuda particularmente a estar mais capaz de estar focado. Isso é tão interessante, porque relacionando com queixas de pais que, por exemplo, habitualmente são chamados mais por causa dos meninos do que por causa das meninas. E naturalmente, com o que nos disse, conseguíamos entender isso muito bem. A Comissão para a Igualdade de Género, em 2016, já tinha colocado cá fora o livro branco, o grande livro branco dos homens, em que já alertava para termos um parque escolar que está muito orientado às meninas, às mulheres e levava-nos para outro lado da nossa conversa e eu se calhar vou trazer-nos de volta ao multitasking, porque há quem chame dentro da psicologia o multitasking de malabarismo mental, e já tocou nisso quando falou de manter na memória de trabalho, não é, diferentes informações e regras também para executar as tarefas. Há um filósofo, o Byung-Chul Han, estes nomes são sempre
complicados de se dizer, que no seu livro, talvez um dos mais conhecidos, da Burnout Society, diz que o multitasking na verdade é uma regressão. Que isto não seria adaptado à vida contemporânea, mas uma coisa que nós vemos mais na selva, não é? Com as espécies animais em alerta sempre. Uh, eu gostava que nos dissesse agora em detalhe o que é que o multitasking faz ao nosso cérebro, e eventualmente o que é que faz à nossa forma de viver e de trabalhar. Sim, ou seja, de facto, o Byung-Chul Han escreveu sobre este tema e escreve sobre o impacto que o multitasking tem, quase como considerando um dos fatores cardinais do burnout, ou seja, daquilo que nos leva ao burnout, estarmos permanentemente neste esforço mental. E devolvo-me à primeira pergunta, qual é o impacto do multitasking no funcionamento cerebral, em particular. Como disse logo de início, o multitasking exige funções executivas grandes, ou seja, garantir que temos áreas cerebrais diferentes a funcionar ao mesmo tempo, e há quem advogue que perturba a atenção, no sentido em que obriga a uma atenção dividida, não permite uma atenção plena, e vai organizando o cérebro neste funcionamento, que depois pode motivar momentos de dificuldade de atenção do próprio, ou seja, porque ele está tão habituado a ter múltiplos estímulos ao mesmo tempo, que quando tem que, por exemplo, ler, pode ter dificuldade em manter uma atenção contínua sobre um único tema, porque já não é assim que o seu cérebro, a arquitetura cerebral está a funcionar. Outro aspecto importante é que isto, ao contrário do que parece, exige muitos recursos cerebrais e, como tal, faz uma erosão muito maior do bem-estar e das capacidades que temos, muito mais rápida, e como tal podemos dizer que leva a um cansaço mais rápido. Ou seja, do ponto de vista cerebral, esta alteração da estrutura da atenção vai também determinar uma alteração da memória, ou seja, uma das coisas que também tem um grande impacto no multitasking é na memória, na medida em que eu, ao estar permanentemente atento a tudo ao mesmo tempo e a gerir tudo ao mesmo tempo, tenho mais dificuldade em consolidar as coisas que estou a fazer, e há muitas pessoas que estão neste funcionamento e que muitas vezes não têm memória dos seus dias, da estrutura, é como se os dias se esvaziassem. Os gregos escreveram que o preço de se viver demasiado depressa é não se começar a viver. Ou seja, esta ideia de se eu estivesse sempre a fazer muitas coisas, não tenho memória suficiente das coisas para ter um sentimento que a minha vida está a acontecer. Do ponto de vista do trabalho, em particular, isto vai ter impacto, certamente, e aqui podemos logo derivar para a ideia de que o multitasking pode condicionar uma exaustão física e psíquica e limitar a pessoa no limite a funcionar. Antes disto, certamente, diminui, ao contrário do que também possa ser intuitivo, competências profissionais, ou seja, a performance profissional reduz e dá esta sensação de manter muitas bolas no ar, mas que não, na verdade, está a executar alguma coisa. Ou seja, eu diria que, sintetizando do ponto de vista do burnout, para se chegar a esse estado, é um estado grave de saúde mental, um entendimento mais grave do que é entendido pela sociedade na contemporaneidade. O indivíduo passa primeiro por uma fase em que se sente ansioso no trabalho, na relação com as coisas, depois por uma fase que passa a estar irritável, ou seja, já não é tanto ansioso, mas está irritável, ou seja, os estímulos condicionam uma aversão que no passado não acontecia, e muitas vezes tem elementos inicialmente privados, ou seja, da sua vida particular, continua até a funcionar no trabalho, mas irrita-se em casa, em contexto familiar, na sua intimidade, no trânsito também, ou seja, é uma coisa onde se manifesta muito, porque as pessoas, eu costumo dizer isto aos meus doentes, que o facto de não se irritarem habitualmente no trânsito, de passarem a irritar-se no trânsito, demonstra que não estão disponíveis para certos estímulos. E por último, uma fase depressiva de exaustão mesmo mental, em que há mesmo uma dimensão fóbica de evitamento do trabalho, de uma relação com o trabalho muito difícil. Por isso eu considero que aquilo que o multitasking inicialmente que é uma tentativa do sujeito de dar resposta a múltiplas solicitações, acaba por ser um pit trap, ou seja, uma armadilha para um funcionamento que o vai erudir muito mais depressa. E gostava de fazer uma relação com uma revisão da literatura que fiz muito simples, que tinha a ver com ser capaz de escrever sobre o bem-estar e o trabalho, quando me foi lançado o desafio de escrever o livro e queria escrever com segurança. Então, eu não aprecio o multitasking, já percebi o que é que ele faz à vida das pessoas, deixa-me encontrar então o que é que cientificamente está escrito sobre isto. E encontrei um estudo norte-americano, que era uma revisão, na verdade, em que o resultado que se percebia claramente é que
de facto as pessoas não conseguem trabalhar melhor com o multitasking, mas acreditam ter mais o trabalho dentro do seu controle. O que tem muita lógica se entendermos que qualquer organismo está sempre a tentar manter o controle sobre o seu espaço. E nós, como seres, também, não é? Quando há alguma coisa, por exemplo, se vamos correr, e agora vou entrar aqui na área que o Luís de facto é que domina, porque eu não sou médica, não é? Mas se eu vou correr, o meu corpo tem que encontrar um novo equilíbrio, não é? E para conseguir manter-se em controle da situação, o ritmo que o meu coração bate, a velocidade a que o sangue circula, a velocidade a que eu respiro, para repor, não é, os níveis que eu necessito para responder àquela tarefa. E isto nós aceitamos naturalmente que acontece quando vamos correr, quando vamos carregar móveis, quando vamos para o ginásio ou quando vamos dormir e estamos em repouso. Mas nem sempre percebemos que fazemos isto mentalmente com o nosso trabalho e que a maneira muitas vezes como se propõe o trabalho na vida moderna em multitasking abre áreas de controle muito largas em diferentes níveis. Então nós estamos a tentar manter o controle e foi tão interessante o que nos mostrou que de facto depois o nosso cérebro começa a organizar-se para funcionar sempre dessa maneira. E uma das coisas que eu percebo quando a pessoa chega à consulta de facto em burnout é aquela forma de funcionar é aquele que a pessoa conhece, não a poder fazer dá a sensação de que eu perdi capacidades. Na verdade é assim, não sei se partilha disso. A vivência é esta, eu de antes conseguia fazer tudo ao mesmo tempo e controlava e agora, mas de facto, tal como aquele estudo me ajudou a compreender como é que a pessoa vive isto, havia uma percepção de controle, de estar a gerir muitas coisas, mas de facto estava a degradar a minha saúde física e mental. Não sei se quando... Sim, eu acho que nem sempre o trabalho é um elemento da ansiedade, não é? Ou seja, às vezes, e os portugueses têm uma palavra para isso que é a ânsia, que é uma sensação de ansiedade positiva, de vontade, e o multitasking pode ser, para algumas pessoas, euforizante, não é? Uma sensação de estar envolvido em múltiplas coisas ao mesmo tempo, de competência plena, e isso quase que esconde ao próprio o impacto que isso tem sobre a sua saúde, porque dá-lhe um sentimento de, como diz, controle, mas também de efetividade, de cumprimento, e isso é uma coisa que nos esconde às vezes, é como se as pessoas fossem atraiçoadas pela sua competência, pelo seu entusiasmo, ou seja, estão entusiasmadas e estão em full performance e esquecem-se que aquilo que estão a fazer tem um impacto sobre a sua saúde mental. Certo, e provavelmente existem outros fatores que depois podem funcionar como proteção, naturalmente, uma pessoa que faz isto esporadicamente versus alguém que vive assim, alguém que faz isto quando está a entregar um projeto, por exemplo, nas tecnológicas, que há o trabalho por projeto e as release, e depois a pessoa acalma e até faz o resto do ano tranquilo. Existem muitas coisas que vão ajudando as pessoas a contornar estes males que em potencial, não é? O multitasking poderia fazer. Usando a sua experiência clínica, há alguma história que seria confortável, naturalmente, trazer, que nos ajudasse a perceber esta relação de multitasking e saúde mental? Há dezenas de histórias, não é? Ou seja, eu gostaria de mais falar de uma forma mais abstrata, mas se calhar a pessoa típica deverá ser uma mulher, ou seja, que mantém uma vida executiva ativa e intensa, conjugando com a maternidade e com todas as funções que isso determina, e o impacto que tem manter na cabeça todas estas dimensões, e o equilíbrio que por vezes é instável entre eu estou a conseguir e não estou a conseguir, e há fases da vida em que o familiar adoece, por exemplo, a mãe adoece ou o tio adoece e ela assume uma função extra de cuidadora. No fundo, vão-se adicionando elementos às bolas que tem no ar e há um momento em que a pessoa não consegue mantê-las, e aí surge então, de facto, inicialmente um estado ansioso, depois de irritabilidade e depois de exaustão, em que a pessoa tem muita dificuldade em sair. O que as pessoas às vezes ignoram é, e neste caso em particular, o que eu reparo nos meus doentes, e se calhar até mesmo nas juntas médicas, há uma expectativa de que os quadros depressivos permitam aos doentes ficarem de interrupção das suas funções mais tempo do que os quadros de burnout. Porque esta ideia de que o burnout é uma coisa que vem da vida e como tal se recupera mais rapidamente, e nem sempre é assim. A doença mental, a depressão, muitas vezes com uma terapêutica antidepressiva a pessoa melhora em 6 meses, e num quadro de burnout
há estudos difíceis, há um estudo de Glees de dinamarquês que mostra que as pessoas aos 8 anos após um quadro de burnout ainda mantêm-se com sintomas de queixas de memória, queixas de concentração, sentimento de não estarem descansados. É como se as pessoas, ou neste caso os médicos até, profissionais de saúde, ignorassem que a pessoa demorou muito tempo a entrar em burnout. E vai demorar quase o mesmo tempo que demorou a entrar naquele estado para sair daquele estado. Ou seja, isto é um estado com alguma seriedade, em que a pessoa depois tem características particulares que a distinguem de um quadro depressivo. É interessante o que disse, porque eu estava a acompanhá-lo e a ver isso na prática clínica com toda a clareza. Até porque a resposta, como dizia, a terapêutica é completamente diferente. E o tempo de aprendizagem, porque enquanto a pessoa esteve a chegar ao burnout, esteve a aprender a controlar a sua vida de determinada forma, as suas regras mentais e também além dos eventuais danos sobre os quais eu não poderia falar do ponto de vista médico, mas indo para o significado da pessoa que se percebe como estando incapaz de fazer igual e quando cada vez que contacta com o seu trabalho e não está igual, está a recolher um feedback que a afeta. Se eu, É verdade, sim. Uma das coisas, há um tipo de personalidade patológica que saiu das classificações e que foi utilizada nos anos 60, 70, mais na Alemanha, chamada tipo melancólico. Ok. O tipo melancólico era uma personalidade na qual a pessoa tinha muita energia, ou seja, um traço de personalidade em que a pessoa tem muita energia, uma pessoa hipertímica, com muita força, mas também tem uma grande rigorosidade, ou seja, um grande rigor sobre o que faz e, como tal, sente-se sempre a 5 segundos de si própria. Ou seja, é como se nunca estivesse suficientemente bem para ela, mas tem muita energia que lhe permite cumprir, que se não tivesse, teria fraturado e nunca teria sido possível para ela ser tão exigente. Dessa combinação de uma exigência pessoal com uma energia enorme, determina que alguns na vida, por motivos vários, porque se divorcia, porque perde o trabalho, subitamente sente-se esmagado e deixa de estar a 5 segundos de si própria para estar a 1 ano de si própria. Eu acho que o burnout é uma dessas experiências que no fundo devolve o que acabou de dizer, que é estas pessoas que estão muito capazes e que estão muito habituadas a controlar a sua vida, que subitamente perdem esta capacidade e há um sentimento de grande desconforto ter uma relação com a vida com tão pouco controle. E provavelmente do ponto de vista psicoterapêutico recuperar do burnout é voltar a aprender a ter uma relação consigo e com a vida menos dura, menos violenta, menos... Tão interessante, porque não querendo sair aqui do tópico nem divagar, mas estava a lembrar-me que o autor do conceito de burnout dizia exatamente que nós queimamos os dedicados e os comprometidos, não é? E eu agarro a minha oportunidade neste momento de trabalhar com as organizações passa muitas vezes por sensibilizar quem propõe o trabalho, quem o desenha, a entender o que é que o trabalho em si faz de facto às pessoas e o que é que elas fazem ao trabalho, porque é uma relação dialética, não é? Às vezes nós, por uma questão de comodidade, é mais fácil normalizar as coisas, encaixotá-las, mas as coisas são dinâmicas. E, portanto, se a mim me dizem, Cassiana, este departamento é teu, tens toda a autonomia para fazer como tu quiseres, dependendo das minhas réguas, eu posso a mim própria colocar-me em risco, não é? E eu agora não saberia relembrar o nome do autor, foi muito interessante numa conferência de recursos humanos que participei este ano, que um dos oradores estava a falar de uma resiliência que se torna a dada altura perniciosa, não é? Quando eu estou sempre a dar resposta. A dar resposta e às vezes preciso não responder. Sim, isso tem uma relação também com a própria parentalidade, não é? Ou seja, tem uma relação com esta ideia de que quanto mais autonomia damos aos jovens, maior é a relação que eles têm de responsabilidade sobre a sua autonomia. E a grande vantagem de ter uma pessoa que manda é nós podemos zangar-nos com a pessoa que manda e não connosco próprios. E nas instituições acaba por ser assim, ou seja, se as pessoas de facto forem pessoas responsáveis, acabam por ter chefes que lhes dão enorme liberdade, até às vezes flexibilidade de horário e a pessoa então aí desorganiza-se e abusa por responsabilidade e faz mais ainda do que é suposto fazer. Do que se tivesse um chefe a dizer tens de estar aqui às 8 até às 6 e a pessoa está irritada com o chefe e não está irritada consigo. Isso é uma coisa interessante. É interessante, lá em casa muitas vezes a conversa é alguém tem de fazer este papel e nesta temporada somos nós. Sim, é verdade. Porque eu sinto de facto que estou a proteger os meus filhos de uma tarefa que eles mais à frente
vão ter ter que de fazer sozinhos, Sim, sim. mas agora sou eu. Sim. E vejo isso como protetor. Isto leva-nos para o tempo. Eu já o ouvi falar sobre o tempo, já li coisas que escreveu também sobre isso. E sem pudor, não é? De convocarmos a filosofia, as políticas, a medicina, a atividade clínica, a sua experiência pessoal. O que é que se passa com o tempo hoje? Sim, o tempo é uma área que eu exploro em várias áreas da minha vida, dizendo isto. Do ponto de vista do que nos interessa aqui, eu acho que nós podemos dizer que o tempo atual é um tempo acelerado, ou seja, é um tempo bastante acelerado, e é um tempo fragmentado. São duas coisas que o caracterizam, caracterizam a contemporaneidade. O ritmo da vida acelerou, e há várias obras escritas sobre isto. Uma delas do Armand Rosa, que é particularmente interessante, escreve bastante sobre isto, sobre a aceleração social. O que acontece é que, por exemplo, numa sociedade mitificada, ancestral, não havia noção de linearidade temporal sequer, o que significava que eu estou aqui consigo e passado um pouco vou-me embora e você só me tinha aqui neste momento e não tinha a capacidade de conceptualizar que eu continuo a ter uma relação consigo. Houve, de facto, uma capacidade humana de organizar o tempo de forma linear, e nós vivemos muitos anos de uma forma linear em que no mundo fordiano, por exemplo, em que as pessoas eram pedreiros, eram trabalhadores industriais, estamos a falar do início do século XIX, em que as pessoas caracterizavam-se pelas suas funções e o que faziam na vida. Tipicamente, eu sentia que a minha identidade dizia respeito àquilo que eu já fiz na minha vida, o meu valor pessoal dependia disso. Na contemporaneidade isso mudou e nós estamos muito mais ligados àquilo que está a acontecer ou que vai acontecer. É como se neste momento houvesse uma primazia do futuro e do presente. Para nós e para os jovens em particular, o que faz com que a minha sensação de segurança e da minha identidade dependa mais daquilo que eu vou fazer na minha vida do que eu já fiz. E numa sociedade em que as regras estão permanentemente a mudar, eu sinto-me bastante inseguro sobre quem sou, o que vou fazer, sobre o meu valor pessoal. É difícil eu atribuir o meu valor pessoal no contemporâneo àquilo que eu já fiz na minha vida. Ele não está tão limitado também, não é? Há mais possibilidades. Isto leva-nos também a esta ideia de fragmentação temporal, esta ideia de que a sociedade contemporânea traz-nos múltiplos estímulos de várias naturezas, o que faz com que nós temos múltiplas solicitações. Ou seja, não é só aquilo que fazemos, mas é aquilo que podemos fazer. O próprio Armand Rosa tem um livro mais recente sobre ressonância, em que ele diz que uma das coisas que caracteriza a sociedade contemporânea é a necessidade de constante expansão, ou seja, que o tempo nos oferece uma constante expansão. Por exemplo, o prazer que as pessoas têm em viver numa capital não é tanto fazerem mais coisas do que as pessoas que vivem nos subúrbios, mas do facto de poderem fazer mais coisas. Ou seja, esta ideia de que o meu sentimento de segurança no contemporâneo não é tanto eu estar a fazer muitas coisas, eu ter a sensação que posso fazer muitas coisas. E às vezes é ao contrário, o que ele estudou, né? Eu penso que foi em Amsterdão, é que as pessoas que viviam fora de Amsterdão faziam mais coisas do que as pessoas que viviam dentro de Amsterdão, mas todos queriam mudar-se para Amsterdão, porque em Amsterdão haveria maior potencialidade. Isto também diz respeito à forma como nos relacionamos com os nossos telemóveis. Os telemóveis são uma fonte de potencialidade. Tudo é potencial na forma no digital. E como tal, nós temos múltiplos estímulos que fragmentam a nossa atenção num mundo muito acelerado, o que nos limita a experiência de sincronização, de estarmos... a palavra em inglês é engaged, que é estarmos imersos, talvez em português a palavra que eu traria era imersos, na realidade. Estamos permanentemente, um bocadinho, como falei há pouco, aquém daquilo que já deveríamos estar, permanentemente em movimento, e isso vai ter um impacto, mais uma vez, na saúde mental. É tão engraçado porque eu tenho uma eugénia plantada na frente da nossa casa, que é um arbusto que cresce muito depressa, e ele tem umas bagas, e nós nunca comemos as bagas, até que o nosso filho Jorge começou a andar e comeu uma baga, e eu apanhei um susto terrível, e pensamos, temos que ir para um centro para ver se há aqui algum problema, ou eu vou, bem, vamos ao Dr. Google, vamos ler sobre as bagas da eugénia, e percebemos que, não, isto é comestível, esta planta já está aqui há 4 ou 5 anos e nunca ninguém a comeu, e dá para fazer compota, que já fizemos, e agora todos os anos apanhamos, vamos comendo os frutos da eugénia.
E no outro dia eu estava outra vez com o Jorge, que é o nosso filho mais relacionado com a terra, e o nome dele é exatamente isso, porque Jorge é aquele que lavra a terra, que era a terra, não é? E ele estava a colher os frutos e eu disse, ok, vou parar tudo o que eu estou a fazer e vou. E quando eu toquei na árvore, eu tive este pensamento, é preciso tempo para colher os frutos. Aquele tal tempo de que falava há pouco, de que estamos aqui os dois neste momento e estamos aqui agora. E não é mais lado nenhum. E não é mais lado nenhum. Sim. As plantas são um bom exemplo, na medida em que um bocadinho a relação, as plantas exigem tempo e demoram tempo a crescer e não são controláveis pelos humanos. Ou seja, do ponto de vista prático, elas vão se desenvolvendo e muitas vezes a beleza que nós vemos nas plantas tem muito a ver com esse desenvolvimento espontâneo a um ritmo próprio que é independente do nosso, uma sensação de não controlar aquele ser que está à nossa frente. E é uma das razões, eu penso que é num livro do Armando Rosa que ele fala sobre isso, a diferença entre nós, porque é que eles não gostam de ter plantas de plástico, porque as plantas de plástico artificiais estão sempre bonitas, na verdade elas já estão colocadas na posição perfeita e há umas que imitam as plantas originais de uma forma perfeita, mas o facto de nós as controlarmos, as prevermos, não podemos sentir que elas existem para lá de nós, leva-nos a um sentimento de desprazer. Isso é muito interessante. Eu, de facto, não suporto plantas artificiais. Mas tentaram oferecer-me exatamente porque eu ainda não estou na fase da vida em que tenho tempo para as plantas. Então, quando algum paciente me oferece uma planta, alguém da equipa vem buscá-la e tirá-la do meu gabinete e levá-la para o outro, onde as plantas estão a salvo de mim. Mas isto cruza com o tema da sustentabilidade, porque esta maneira de viver o tempo tem naturalmente implicações, e quando o conceito de sustentabilidade foi proposto, ele visava 3 dimensões, naturalmente económica, financeira, ambiental, da qual estamos sempre a falar em meio organizacional e na nossa vida do dia a dia, há muitas campanhas em favor do ambiente, e depois a terceira dimensão deveria ser a dimensão humana, que nem sempre na prática é prioritária, apesar de nós falarmos muito sobre as pessoas, nem sempre numa lógica de sustentabilidade, porque o trabalho sustentável significa que ele é seguro e saudável, e isso implica eu ser produtiva e ao mesmo tempo estar protegida dos efeitos nocivos do trabalho, agora e no meu futuro, porque se eu me ancorar ao sistema de solidariedade social, terei que trabalhar próximo até aos 70 anos, não é? Isto para a pessoa comum. Portanto, é um trabalho sustentável para agora e para o que vai ser a minha vida no futuro. Para quem eu quero atrair para vir trabalhar na minha organização também, portanto, para as gerações futuras. Mas, de facto, o que é que, do ponto de vista físico e mental, quais são as condições que nos ajudam, então, a ter um trabalho sustentável, pensando em o que é que seriam quase regras universais? Sim, de facto são tantas que é difícil enumerá-las, ou seja, do ponto de vista físico, eu diria, assim, à cabeça a ergonomia é uma coisa importante, ou seja, uma coisa muito simples e simplista até, ou seja, uma posição confortável de trabalho, com possibilidade de a pessoa ter acesso à água, levantar-se, sentar-se, mexer-se. Eu diria também a atividade física, ou seja, do ponto de vista físico, eu diria também a atividade física, e aí eu incluiria mais do que o exercício físico formal, que tem um impacto muito superior à atividade física, que se separa do exercício físico porque é todo o movimento que eu faço, incluindo as minhas tarefas do dia, que é diferente do exercício físico formal, em que existe mesmo um espaço em que eu reservo para fazer exercício. Mas a atividade física é uma coisa muito importante, a pessoa poder mexer-se e andar e levantar-se. Nós temos às vezes relógios que nos avisam para nos levantarmos. Durante o dia do trabalho, não é? Durante o momento do trabalho, podemos levantar. Tenho, por exemplo, pessoas que fumam, que deixaram de fumar e que a coisa que sentem mais difícil é que o cigarro era um movimento, era uma possibilidade de saírem do espaço e de interromperem o que estavam a fazer. E eu diria também a questão atmosférica do local de trabalho, ou seja, além da ergonomia da parte da atividade física, também uma questão do espaço onde a pessoa trabalha, a luz natural, um espaço que não tem ruído sonoro ou ruído visual que perturba o funcionamento. Do ponto de vista mental, obviamente que
Conflitos éticos no local de trabalho são sempre, para mim, o mais difícil, ou seja, no fundo, instituições tóxicas, não no sentido da sobrecarga, porque é óbvio que todos nós, se nos derem a quantidade de trabalho suficiente, fraturamos, porque não conseguimos dar resposta. Mas esse limite é um limiar, é um limiar muito mais elevado do que o limiar que temos para um conflito ético, um sentimento de injustiça, de mobbing profissional. Aí sim as pessoas fraturam muito rapidamente. As pessoas hipercompetentes que mudam a estrutura orgânica da empresa, a chefia muda e subitamente fraturam em 3 meses. Não conseguem tolerar uma pessoa que eles têm consciência que não gosta delas ou que as trata mal. Certo. Isso é uma coisa que perturba muito. Do ponto de vista mental também temos o autocuidado, ou seja, eu acho que é uma coisa muito importante, a capacidade próprio de ter momentos em que para a cabeça e tem momentos só para si, fora do trabalho. E eu diria também até durante o dia de trabalho, ou seja, ter momentos em que consegue desligar a cabeça dos estímulos que tem do trabalho, seja no contexto da sua hora de almoço. Eu acho que isto são regras universais. Agarrando nesta última que disse sobre este tempo, e pensando nas pessoas que muitas vezes acompanhando, que têm responsabilidades muitas vezes estratégicas na organização, e é sempre o mais, não é? Que está posto em cima da mesa. E é natural que às vezes as pessoas peçam ajuda com coisas muito práticas, precisam de pistas para se agarrar e poderem mudar algum comportamento, não é? Quando se sentem. Houve uma pergunta que comecei a fazer ou a treinar em consulta. Este não é ergonómico, não é? Sim. Se houver uma segunda temporada, vamos trocar este sofá. Mas é o que é que eu preciso agora? Porque às vezes há momentos em que a nossa formatação do multitasking, que além de fazer várias coisas também é fazer mais e de preferência com menos, é o espírito que perpassa, não é? O que eu preciso agora pode ser uma breve pausa, um copo de água, ou uma conversa, ou colocar as ideias no lugar, até porque em posições muito estratégicas a tomada de decisão importa e muitas vezes um dos sinais de alguém que não está bem começa a ser quando tomar decisões começa a ser, por exemplo, mais difícil, começam a faltar O processo de tomar recursos. decisão não ser tão linear, tão rápido, ou tão claro para o próprio. Sim, é verdade. Um burnout é muito típico isso acontecer. A tomada de decisão. Em ergonomia da atividade, que tocou e que é uma disciplina que se cruza muito com a psicologia do trabalho, diz-se que não há 2 horas iguais num trabalho. E eu pensei aqui num exemplo da medicina, não é? Podemos ter 2 colegas da medicina, um neste gabinete e outro ao lado, em que um está 2 horas e vê um número imenso de pacientes, e o outro que fica 2 horas a resolver o caso de um paciente que, por exemplo, não tem retaguarda social. E aí tem que ativar uma série de recursos. E, portanto, o final do dia para aquelas 2 pessoas vai ser bem diferente por aquilo que conseguiram fazer, por aquilo que não fizeram e, eventualmente, se calhar até se fosse agora, eu faria diferente. Esta é uma dimensão muito subjetiva do trabalho e muitas vezes o que eu noto é que existe um esforço muito grande de adaptar as pessoas ao trabalho. Aliás, um dos motivos de eu rejeitar alguns projetos hoje, em que o pedido é venha ajudar a que as pessoas se mantenham resilientes e vigorosas e giram as emoções, eu digo, não quero fazer isso, porque de facto isso não vai resolver o problema, que é esse trabalho não está bem desenhado. Quando a intenção da ergonomia de facto é que o trabalho esteja a servir as pessoas e possa haver aqui abertura para transformação, não é? Para um trabalho que é produtivo, naturalmente, mas saudável. O que é que eventualmente poderia ser, partindo daquilo que é o expertise e não mais do que isso, não é? O que é que poderia ser uma mensagem aos líderes que os ajude quando pensam em propor trabalho que ele seja sustentável para as pessoas que lideram? Mais uma vez, isto tem uma área própria do conhecimento. Eu acho que vários psicólogos do trabalho têm muito mais competência do que eu como médico para dar resposta a isto. Eu vejo que no contemporâneo também é um bocadinho ajustarem-se à natureza da vida que acabei de descrever, acelerada e com múltiplos estímulos, e isto significa permitir alguma flexibilização de horários, ou seja, isto é uma coisa que, podendo ser, não é? Haverão certas situações em que isso não é possível, não é? Estamos a falar de trabalhos administrativos em que há um departamento que abre às 8 e fecha às 6 e não há forma. Serviços, não é? Mas temos muitas outras situações no qual é possível flexibilizar horários, flexibilizar locais, não é? Flexibilizar os espaços de trabalho, sendo que o teletrabalho tem vantagens na gestão de uma série de coisas, embora tenha
também desvantagens, ou seja, não é uma coisa só sempre boa, em particular porque as pessoas veem invadido o seu espaço privado por um espaço público, que é um espaço de trabalho, e às vezes perde-se a experiência de relaxamento que tinham em casa, que estão habituadas agora, e a única coisa que distingue a sua casa do trabalho é só fechar o computador, ou seja, isso é uma experiência estranha e está estudada também, tem impacto na saúde mental. Às vezes falta o ritual, não é? Que havia de telecommuting para eu chegar a casa. Isso... Sim, desligar a cabeça. Não é? Eu diria que isso são duas coisas importantes: a flexibilização do espaço e a flexibilização do tempo. Há também esta noção de competências empáticas como sendo muito importantes, ou seja, a capacidade de ouvir e empatizar não significa simpatizar, significa ser capaz de ouvir e estar atento como diria, eu uma vez fiz uma formação no fundo, em queixas e complaints, foi uma formação sobre isto, e a coisa mais importante sobre isso foi mesmo que complaints are a gold mine, ou seja, esta ideia positiva de que quando as pessoas se queixam de uma coisa na minha instituição, eu ouvir isso como sendo uma coisa gratuita, em que não difundir a minha auditoria de nada e que me dá uma informação importante. Sim, e é uma coisa que me informa sobre a minha instituição e que me dá um feedback gratuito sobre uma coisa que posso ter que mudar. E esta mudança de mindset, de ouvir, empatizar, mesmo que depois não haja recursos para mudar as coisas que são pedidas, mas que eu a viva e que o outro que está a partilhar comigo a viva como eu estando a ouvi-lo e tentando tentar perceber realmente o que é que está a passar. Isto exige também, se calhar, alguma formação ou treino, até em competências pessoais, eu diria acompanhamento psicológico, acho que seria uma coisa interessante, ou seja, os líderes terem acompanhamento. O desenvolvimento pessoal é uma coisa muito útil em quem tem papéis de liderança. E eu estava a pensar exatamente na tendência que nós estamos a ver de trazer as pessoas de volta para o centro, mas de uma forma que seja íntegra, real. Porque nós temos muitas mecânicas e muitas liturgias dentro dos nossos espaços de trabalho que são tentativas, mas que muitas vezes são tangentes. Por exemplo, a queixa da pessoa sobre um processo que às vezes é tão fácil de resolver e muitas vezes em papéis de consultoria no passado era isso que nós percebíamos. Como é que uma empresa desta dimensão tem uma queixa por causa de uns escutadores? É impossível que não haja budget para isto, não é? Porque às vezes não existe, voltaríamos ao tempo, não é? O tempo para podermos trazer e elevar a vivência da pessoa. E melhorar a qualidade de trabalho, a ergonomia, etc. Todas essas coisas que, na verdade, são mundanas e os psicólogos do trabalho que fazem investigação e produzem muito têm uma expressão muito agressiva que dizem que nós temos nojo do trabalho real. Porque o trabalho real, onde estão os obstáculos, é de facto onde muitas vezes são necessárias mudanças. E enquanto nós não ou escutamos e vemos a verdade sobre como é que aquele profissional está a ter que fazer o seu trabalho, as dificuldades que está a enfrentar, nós podemos fechar os olhos e prosseguir, mas a partir do momento em que escutamos e somos empáticos, é impossível que a relação volte a ficar igual. Se não há margem para alterar, muitas vezes a transparência também é terapêutica ou ajuda à relação, não é? Entre quem lidera e as equipas. Outras vezes também dá a oportunidade honesta das pessoas poderem decidir se eu quero continuar aqui ou não. Esta é uma conversa que tenho muitas vezes com pessoas que estão em sofrimento ou que estão, pelo contrário, em transição de carreira numa fase em que estão boas, porque isto é muito comum, fazer-se transições de carreira, quer por sofrimento, quer porque quer-se continuar a crescer, mas esta honestidade e a transparência de percebermos se vamos para o sítio onde de facto queremos ir e onde estamos, e se estamos no sítio certo, e o que nos protege de uma coisa que falou mais atrás, que são os conflitos éticos. Muitas vezes têm a ver com conflitos de valores. E esta maturidade de nós conseguirmos fazer isto dá-nos muito poder e autonomia na carreira, de facto. Eu vou entrar no segmento mais complexo para mim, porque como é que se faz uma pergunta complexa, que é muito conceitual e abstrata, para falar de um problema que é muito tangível, de uma maneira que quem nos escuta possa entender isto. Eu gostava de falar de ética e de multitasking.
porque até aqui nós estamos a focar mais o trabalho, mas no fundo podemos falar de educação. Tenho lido alguns autores que comparam a nossa educação a uma educação ao estilo helicóptero, que nós passamos muitos tópicos, mas não damos tempo para pensamentos complexos e a formação de um pensamento abstrato, realmente, que, no fundo, permitir que os nossos alunos aprendam a pensar. O que eu quero provar com este toque na educação é que eu acho que nós corremos o risco de estar a educar, de estar a trabalhar, de estar até a tratar no contexto da saúde, muitas vezes falhando eticamente por causa do multitasking. Porque a ética é uma disciplina transversal sobre a qual poderá de facto falar o Luís como professor de ética, que atravessa muitos campos do direito, a medicina, a psicologia, e podemos dizer que todas as disciplinas ou ciências ou campos de trabalho podem ter a sua ética, mas eu já ouvi falar de uma forma que achei extraordinária da relação entre a ética e a estética e entre estes campos. Então, mais uma vez, como há pouco, sem pudor de convocar todos os conhecimentos, eu vou pedir-lhe que nos ajude a entender qual é a relação entre a estética e a ética, que às vezes eu vejo trocadilhos, é só uma letra de diferença, não é exatamente, não é? Entre a estética e a ética, e qual é o seu contributo para a maneira como olhamos para as pessoas, e por fim, como é que a ética nos pode ajudar a sermos mais críticos com o multitasking. Bem, são muitas questões aqui em causa. A primeira, se calhar, vamos pegando o que é então ética e estética, ou seja, a estética é, mais uma vez, uma palavra utilizada em diferentes campos e como tal, para mim, como eu a uso, tem a ver com o estudo da beleza, ou daquilo que é belo, ou aquilo que foi considerado como eros, que é o poder da beleza, e nesse sentido a apreciação do desejo, da vontade, de toda a dimensão humana de projeção e proteção para algo que quer fazer. A ética tem muito a ver com o que é certo e errado, com os valores, com a prescrição, no sentido de garantir que a pessoa está está cerceada por uma série de regras e formas de estar, permite-nos ver o que é certo e errado, o que é bom e mau no limite. Certo. E há uma relação interessante porque vários filósofos debruçaram sobre isso. Há filósofos que acham que a estética está dentro da ética, há filósofos que acham que a ética está dentro da estética, todos eles concordaram sobre isto. Há contributos importantes de Kant e de Schiller, esta ideia de que muito daquilo que nos apela à beleza é eticamente também valorável, ou seja, muitas vezes nós vemos um gesto de bondade e sentimos uma beleza nesse gesto de bondade, e vice-versa, ou seja, muitas vezes a beleza também nos traz um sentimento de valor moral. Ou seja, aquilo que é muito belo traz-nos valor moral, às vezes erradamente, mas é uma das coisas que nos traz esta experiência. E quando eu falo sobre este tema, falo muito sobre nós podemos ensinar os alunos e ensinar as pessoas, os trabalhadores, se quiser, neste caso, o certo e o errado, de uma forma quase como competências, não é? Essa pessoa psicoeducar as pessoas com características do que é certo e errado e ensinar desta forma, ou podemos desenvolver nas pessoas uma atitude estética ou uma atitude que Kant chamou de um prazer desinteressado. E desinteressado não é só, imaginemos numa consulta de psicologia, eu estar interessado na outra pessoa e estar interessado porque ela me vai pagar, ou estar interessado porque o tema que ela me está a contar é interessante. O prazer desinteressado é eu estar com esta pessoa e permitir-me estar sem ter um projeto, sem ter uma direção, estar só. Isto é uma experiência que não é fácil de emular na contemporaneidade, porque todos nós tendemos para uma abordagem analítico-sintética e prescritiva de que estamos a fazer uma coisa com um fim. Aliás, na psicologia mesmo, há uma experiência de que a pessoa que nos vem procura algo e nós temos que dar essa resposta, e no treino, em formação psicoterapêutica, muitas vezes é também a pessoa libertar-se um pouco desta pressão que coloca sobre si na necessidade de uma resposta que muitas vezes não tem naquele momento e que a limita. E o prazer desinteressado é uma coisa que nos transforma a possibilidade de aceder ao significado das coisas. Eu costumo dar um exemplo muito simplista. Se eu for ao cinema com um amigo meu que é de cinema,
Eu tenho prazer no cinema porque estou a ver o filme e estou entusiasmado, e o meu amigo de cinema está permanentemente a pensar o corte da câmara, onde é que cortaram, onde é que puseram a luz. Ou seja, quanto mais nós sabemos sobre um tema, mais difícil é desligarmos e estarmos imersos no local. E na psicologia é a mesma coisa, no trabalho é a mesma coisa, estarmos possivelmente num contexto em que possamos estar simplesmente lá, com o outro, e isto é para mim um dos motores de uma relação ética entre duas pessoas, ou seja, em que eu estou disponível para outra pessoa, a ouvir a outra pessoa, e isso não é treinável, não é muito facilmente treinável, ou seja, é quase como se nós fôssemos perdendo ou erudindo esta competência que temos ao longo da vida, que temos todos uma reserva desta competência, e é também um multitasking, eu diria, e toda a forma como a contemporaneidade, a forma como educamos, também descreveu bem, que não valoriza esta atitude. Uma das coisas que eu noto, em jeito também quase caricatural aqui, foi durante a pandemia, uma coisa que a pandemia trouxe foi a ausência de estímulos. E o que eu reparei foram as gerações dos anos 80, na pandemia, tinham muito mais capacidade de resiliência ao que estava a acontecer do que as novas gerações, na medida em que o tédio era uma experiência muito comum nos anos 80 e que agora é muito menor, porque há muitas... E o tédio é uma experiência importante. Tem uma palavra até mais bonita que o tédio, que é o ócio, que hoje em dia, se calhar, para a maior parte das pessoas seria o tédio, mas, na verdade, o ócio, que é a capacidade de não fazer nada e pensar e ter introspeção, eu acho que às crianças que nasceram nos anos 80, ofereceu-lhes a possibilidade de estarem dentro delas próprias, de recriarem dentro delas próprias de forma introspectiva ou imaginativa, uma realidade que lhes... Estava a percorrer a minha infância de repente. É mais profunda e mais independente dos estímulos que me estão a chegar. E como tal, durante a pandemia, estas pessoas muitas vezes tiveram acesso a esta dimensão. Com o excesso de estímulos, também é um tema interessante que me está a fazer lembrar, que é a noção de mediocridade atual, a mediocridade no sentido de aquilo que antigamente era por falta de conhecimento, agora é por excesso de conhecimento, ou seja, quase como as pessoas ficassem incapazes de processar essa informação que recebem e sabem muitas coisas, mas não conseguem articulá-las nem sedimentá-las. É como se capitalizassem o conhecimento, ou seja, acumulam conhecimento sem ele estar articulado dentro delas. A pessoa não teve nenhum esforço de introspeção. Não há a capacidade de pensar sobre os temas, às vezes de uma forma que seja crítica, e vê-se isso nos trabalhos, não é? Quando lemos uma dissertação, por exemplo, e ela repete a conversa, mas não é a conversa do próprio que está ali posta, as suas ideias. E é muito interessante perceber como é que uma coisa tão simples, como eu poder estar livre e eu com os meus filhos às vezes a brincar, quando há muita coisa ligada lá em casa, muita tecnologia, que também posso ser eu a ligá-la, não é? Porque facilmente somos raptados, mas a diferença que faz quando tudo se desliga e a brincadeira é o estar no quintal. Aparece a fantasia, aparecem as tendas montadas no quintal e um mundo diferente, aparecem as caixas de cartão cortadas e aparece um mundo novo. E é muito interessante. Se calhar vamos correr para o final, porque já temos aqui um bom tempo de conversa, e eu gostava de perguntar-lhe, numa nota, se calhar muito pessoal, para nós nos despedirmos hoje, como é que chegou a esta carreira e o que o motiva? Porque, como disse, faz coisas muito diferentes, e eu imagino que isso faça parte também dos fatores de motivação de estar aqui. Sim, eu acho que nós somos moldados por várias experiências, e eu acho que biograficamente tive o privilégio de conviver com pessoas, seja da minha família próxima, seja de mentores, não é? Chamaria de mentores, mas são professores universitários e colegas e que me estimularam para interesses vários. E na verdade o movimento foi no sentido do prazer, ou seja, curiosamente há pouco tempo fiz um concurso de grau de consultor, é um concurso que todos os médicos fazem ao fim de 5 anos de terem o grau de especialista, e a presidente do júri o que me disse foi que o seu currículo parece muito variado, mas ao mesmo tempo parece que só fez aquilo que lhe deu prazer, ou seja, que eu andei de um lado para o outro, e em boa verdade
e por mais que me custe assumir, a verdade é que aquilo que eu faço me dá mesmo muito prazer, e se não me der prazer, eu tenho alguma dificuldade em me manter nessa função. Fui acumulando assim, por várias funções diferentes de que gosto mesmo muito. E não gostaria de não as ter na minha vida, ou seja, eu gosto muito de dar aulas, mas também não seria capaz de só dar aulas. Gosto muito de fazer consulta mesmo, tanto psiquiatria como psicoterapia. Gosto muito de trabalhar também no conselho, é uma coisa que me dá bastante prazer. O Conselho de Ética. Conselho Nacional de Ética. Ou seja, eu gosto de dar aulas, por exemplo, de psiquiatria e de ética também, por isso, e poder estar nestas áreas todas é uma coisa, sou bastante afortunado, ou seja, sinto que é um privilégio poder estar nestes locais todos. E poder dividir os meus dias dessa forma. Cada dia da semana é quase como se fosse uma função diferente que me dá prazer. É tão interessante que a sua resposta transportou-me de volta à resposta anterior que estava a dar, porque parece a combinação perfeita, de facto, entre a ética e a estética, não é? Este estar desinteressado, ou seja, há uma finalidade que tem a ver com a tarefa em si mesmo, com eventualmente as pessoas com quem está, com aquele momento, e é muito interessante porque a sua resposta, que é prática da sua realidade, da sua atividade, transportou-me ao que estava a articular antes de forma mais complexa, não é? Entre estética e ética, e estar com a pessoa, e achei isso muito curioso. Sim, é verdade. Por fim, o que é que diria a um jovem numa época em que a saúde tem sofrido, ou não é a saúde, mas a prática dos cuidados de saúde em Portugal, nomeadamente no Sistema Nacional de Saúde, tem sofrido alterações muito grandes, a vivência dos médicos e de outros profissionais, mas focando nos médicos também, é diferente a vivência da carreira, e vemos isso refletido, por exemplo, nas escolhas das especialidades, claramente, não é? E quando acompanho alguns jovens médicos em consulta, a maneira como vivem o trabalho também está visível que é diferente, tal como noutras indústrias acontece. O que é que diria a um jovem que pense em ser médico? E estamos numa altura de candidaturas, não é? Em particular na área da saúde mental. Quem é que deve considerar esta vocação? Bem, eu acho que a profissão médica é uma profissão muito exigente, e nesse sentido tem que haver um desejo próprio de se dedicar a algo que será certamente, como bem diz, uma vocação, não é? Ou seja, a pessoa vai envolver-se de uma forma superlativa numa profissão para o resto da vida, e nesse sentido a pessoa pensar à partida se eu me vejo a fazer isto. E às vezes o estudar uma coisa não tem nada a ver com a nossa idealização do que é fazer uma coisa, nem o fazer uma coisa às vezes tem a ver com o estudar uma coisa. Tenho várias pessoas que eu acompanho que estudam medicina e não gostam de estudar medicina, e depois adoram ser médicos, ou seja, e vice-versa. Depende muito do que é que a pessoa quer fazer. Acho que é muito importante a quem é médico ter uma formação na área, mesmo em áreas que não tenham relação com a psiquiatria, que tenham desenvolvimento pessoal, ou seja, eu vou lidar com pessoas e, como tal, tenho vários doentes meus que reportam uma grande exaustão no contacto com as pessoas, quase como se as pessoas fossem pesadas, e eu tenho a convicção de que o desenvolvimento pessoal ajuda muito a que a pessoa tenha uma relação com o outro menos pesada e que lhe permita lidar com, seja horizontalmente com colegas, não é? Ou seja, nas hierarquias horizontalmente, seja com os seus superiores, seja abaixo. E o desenvolvimento pessoal também vai ajudar numa coisa que muitos alunos de medicina são muito bons alunos, e como tal caem dentro da categoria que falámos há pouco, de pessoas muito exigentes com elas próprias, e que de alguma forma, se lhe derem liberdade, elas fazem tudo e em risco entram em burnout por estarem permanentemente a cumprir. O que eu proponho sempre é a capacidade no desenvolvimento pessoal de estabelecimento de limites, capacidade de frustrar o outro, é uma coisa importante. Não esquecer que na profissão médica nós estamos permanentemente solicitados por pessoas em sofrimento ou a pedir ajuda, e às vezes nós esquecemos dos nossos próprios limites. E lembro-me perfeitamente de quando eu era interno, eu na altura era muito dedicado como interno e trabalhava com uma colega minha na sala dos aerossóis, e ela chegava sempre atrasada, pelo menos 20 minutos, e a mim aquilo colocava-me uma irritação, porque eu tinha o rigor de chegar à hora, tenho uma relação com o tempo difícil, chego sempre a horas, e não só chegava 20 minutos atrasada, como dizia sempre: Luís, vamos beber um café. E para mim estavam pessoas na sala dos aerossóis com falta de ar, e era inadmissível que aquelas pessoas não fossem imediatamente tratadas, porque, quer dizer,
estavam pessoas em fila de espera, à espera de ser tratadas. E demorei muito tempo, só agora em retrospectiva, muitos anos depois, já não trabalhar com esta pessoa, de perceber que foi aquele equilíbrio que ela conseguiu aguentar, pertencendo a uma equipa de urgência contínua, em que aquelas pessoas estão com falta de ar à frente dela ininterruptamente a vida toda, conseguir aguentar, ou seja, dar-se o direito dela própria, apesar do que está a acontecer, ter espaço pessoal para as coisas que precisa de ter. E este movimento de, em face à exigência, eu poder ter o meu espaço, também é uma coisa que eu diria a um jovem médico que é importante. É difícil. As instituições médicas, as universidades, as faculdades de medicina são locais com uma hierarquia ainda bastante pesada. Eu acho que se foi diluindo ao longo do tempo, mas muito pesada. E há uma sensação de vulnerabilidade em eu assumir que não quero fazer isto, não vou fazer isto, vou fazer outra coisa. É um ambiente muito competitivo também, o que significa que as pessoas têm uma expectativa do seu valor ser medido pelas suas ações, por aquilo que fazem, e como tal não fazer também é um sentimento de desvalor. Desconstruir isto tudo, eu diria que o ovo de Colombo é mesmo um desenvolvimento pessoal, ou seja, é a pessoa ter a possibilidade de conversar a dois com um psicólogo, eu diria até um psicoterapeuta, sobre isto, e desconstruir esta relação consigo, com os outros, perceber porque de onde é que isto surge, e para que possa ser feliz numa atividade profissional como a de ser médico. Onde vai cuidar de pessoas e por isso importa que como pessoa esteja bem. E cuide de si mesmo também. Cuide de si mesmo. Luís, foi um prazer conversar consigo. Obrigado. Pela forma como partilhou aquilo que sabe, mas sobretudo eu queria destacar porque partilhou quem é. E isso deixou-me muito alegre nesta conversa. Obrigado.